Ele nada do que foi feito se fez. Esta é a razão pela qual a realidade criada, revelada, esta é a razão pela qual a realidade criada revela quem Deus é. E aí nós vamos observar o salmista dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É o salmista anunciando que os céus eles proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Irmãos, é interessante que nós vamos observar esse Deus criador, esse Deus que cria a realidade, e ele pode, irmãos, então ser visto tanto através da sua palavra, quanto através da criação que ele realizou do mundo, enfim, que agora existe. Amém? Então, irmãos, o que nós podemos pensar aqui, não tem como não chegar ao conhecimento desse Deus que criou a realidade e que se revela através dele, ou seja, pela palavra, ou, irmãos amados, através então das obras da criação desse Deus Todo-Poderoso. Veja bem, o Deus da Bíblia, portanto, não é imóvel, mudo, mas um Deus que vai ao encontro do homem e fala com ele. Desde muito cedo somos informados pela Bíblia deste movimento de Deus em relação ao homem. De acordo com os capítulos iniciais de Gênesis, ouvir a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia parece algo que Adão e Eva estavam então acostumados. Então nós vamos observar então que este Deus, irmãos, que criou os céus, a terra, enfim, tá? Ele, além de ser um Deus criador, ele vai ao encontro do homem. Aí eu sou obrigado a parar para pensar a seguinte coisa: nós, irmãos, é comum ao ser humano falar sobre a questão religiosa, falar então que o ser humano ele é voltado para a religião, ele é um ser religioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu vou dizer aqui, muita gente que tem a mente pós-moderna, nós vamos ver, ele não vai concordar comigo, pastor. Por quê? Porque a religião, na verdade, irmãos, ela é a ideia de homem tentando reconectar-se com Deus, correto? Religião vem de religar, tá? Que a ideia é religar. Só que uma coisa interessante, quando nós vamos observar dentro do contexto religioso, irmãos, vou dizer sem sombra de dúvida, o cristianismo ele é a melhor opção. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque, veja bem, dentro do sistema religioso, unicamente, o homem vai à procura de Deus. Agora, dentro do cristianismo, Deus vai em busca do homem. Louvado é o nome do Senhor, para reconciliar este com Ele e fazer dele uma nova criatura, restaurar a comunhão perdida lá no Éden. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E é interessante que esse Deus então ele se revela e vai em busca do homem. Nós vamos ver Gênesis capítulo de número 2, versículo 16, Deus falando com Adão, irmãos, a respeito então das árvores que havia no jardim, de que ele podia então se alimentar. E ordenou Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. É Deus falando com Adão. Aí em Gênesis 3:8 nós vamos observar o Senhor falando novamente, irmãos, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus ele vem na viração do dia, só que aqui no capítulo 3 já relata então a queda, e Adão e Eva, quando eles ouvem Deus andando pelo jardim na viração do dia, eles se escondem porque já havia acontecido a queda. Deus, ele se revela ao homem. Deus, irmãos, ele cria o mundo, ele cria o homem, ele se revela ao homem, ele vai em busca do homem, ele fala com o homem. Interessante, mesmo depois da queda, esse Deus continua falando com o homem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Gênesis 3:8, Deus, ele está falando então com o primeiro casal após a queda. Deus, irmãos,
sendo Ele Criador, sendo Ele revelador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Ele não tinha por necessidade, por assim dizer, mas Deus, Ele nunca desistiu do homem criado à sua imagem e semelhança. Aí agora eu te pergunto, será que um ser que evoluiu, aí, irmãos, passou por um processo evolutivo, chegou a ser um primata para depois ser homem, teria a consciência de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão glorioso, de um Deus santo, de um Deus justo? E agora eu vou dar uma informação para você, eu não sei se você sabe dessa informação que eu vou te dar. Inclusive o criador, pastor, da teoria da evolução, Charles Darwin, em algum momento da sua vida ele foi crente, inclusive contribuía para a obra missionária. Que coisa interessante, não? Sabia dessa informação? Segura aí que é de graça, eu paguei para aprender. Amém? Mas é interessante. E aí durante toda a história, irmãos, Deus continuou falando com o homem, e à medida que falava, tomava providências para que as suas palavras fossem preservadas para toda a posteridade, tá? Deus, Ele vai falar então, durante toda a história, Deus, Ele continua falando com o homem, e Deus, Ele vai cuidar para que aquilo que Ele fala seja então preservado para toda a posteridade. Olha, Êxodo capítulo 17, versículo 14. Maravilha. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória de um livro e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Êxodo capítulo 24, a capítulo 34, melhor, versículo 27. E disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, conforme o teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Olha só, irmãos, que coisa fantástica, não é? Veja bem, até que ele falou de modo pessoal pela pessoa de Jesus Cristo. Não está aí na apostila, mas Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que o escritor diz aí. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, veja bem, Deus, Ele fala durante toda a história, Ele trabalha para que o que Ele fala seja preservado, e agora, irmãos, Ele fala de maneira pessoal, então, ao ser humano, por Ele criado, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Veja bem, Jesus, Ele é a própria palavra, ou seja, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, irmãos, então, ou melhor, Jesus é a maior revelação, a maior revelação que Deus, é a maior revelação de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1 ainda, versículo de número 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o esplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Esse mesmo Jesus, irmãos, Ele se apresenta dizendo o seguinte: ó, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, quem vê a mim, Jesus dizendo, vê então a Deus, vê aquele, aleluia, que me enviou. E
É interessante, isso está em João 12,45. Este é o mesmo Jesus que se define como caminho, a verdade e a vida. Tá? João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É aquele cujo conhecimento significa liberdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, Deus é verdade, tá? Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Por isso, a verdade não é uma questão meramente subjetiva, ou de construção social, tá? A verdade, irmãos, não é, tá? É uma questão meramente subjetiva e nem tampouco uma construção social. Ela é verdade mesmo. E esse Deus de verdade, ele revela-se a nós, sendo esse Deus de verdade, revelando então também a verdade por sua palavra, tá? E aí nós não vamos então encontrar espaço para o chamado relativismo. Ao contrário, também é verdade. A palavra de Deus é verdade. Jesus, irmãos, quando ele ora pelos discípulos lá na oração sacerdotal, João 17,17, ele fala que a palavra é verdade. Olha, santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus dizendo que a palavra de Deus, ela é verdade. Amém, irmãos? Nós não temos como dar outro sentido, outro significado à Bíblia Sagrada, além de ser ela verdade. E diga-se de passagem, irmãos, uma verdade que os pós-modernos não concordam, uma verdade universal, tá? Uma revelação de um Deus para toda a humanidade. É interessante que, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que em 1979 surge um cidadão, Jean-François Lyotard, um pensador também do pós-modernismo, tá? E na cabeça de Lyotard, as metas narrativas, as grandes narrativas, elas deixam de existir. As grandes narrativas, as metas narrativas são várias. Dentre as metas narrativas que Lyotard ele diz que está acabando, que estão em declínio, e que se acabaram, está aí a redenção pregada, anunciada pelo cristianismo, tá? Porém, nós vamos observar que este pensamento de Lyotard não é uma verdade. A metanarrativa, a grande narrativa da redenção pelo cristianismo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela continua, irmãos amados, sendo pregada. Deus continua então salvando, redimindo o homem perdido. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Amém. Aleluia! Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele dá uma instrução para Timóteo, mas porém, ele fala que a palavra é a verdade. Olha só, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, ele orienta, aliás, Paulo orienta a Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, e que maneja bem a palavra da verdade. Será que se fizermos um teste aqui nessa manhã, dá para nós sabermos aí quem maneja bem a palavra da verdade? Por exemplo, se eu perguntar quantos livros a Bíblia tem, todo mundo vai dizer. Se eu perguntar quantas epístolas, todo mundo sabe me dizer. Se eu perguntar quantos são os livros poéticos, quantos são os livros proféticos, quantos são os históricos, qual é o livro de revelação no Novo Testamento? Conseguimos responder? Quantas epístolas paulinas? Quantas epístolas gerais? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Porque essa palavra, ela é verdade, irmãos. Sabe o que me entristece? É que certa vez eu vi um obreiro perguntando para a igreja: irmãos, quantos evangelhos tem a Bíblia? Alguém respondeu: 66. Fazer o que, né? Quantos evangelhos tem a Bíblia, irmãos? 66? Não vou nem
No Novo Testamento, quantos livros históricos tem? No Novo Testamento. Mocidade, vocês participaram do Play. Vou falar a verdade, então. Tem um só, irmãos, no livro de Atos. 8 epístolas gerais, 13 epístolas paulinas, no livro de Revelação, que é o Apocalipse. E temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No Antigo Testamento, Pentateuco, os 5 primeiros livros. Temos 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Temos 12 livros históricos. E temos também 5 livros poéticos. Não vou nem perguntar quais são os poéticos, pastor. Mas a Bíblia é verdade, ela precisa ser bem manejada pelo obreiro e pelo crente. Se ela é verdade, eu tenho que estar inteirado da verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor, está falando de pós-modernidade? Sim, estou falando de pós-modernidade. Eu estou falando que, diferente do que prega a modernidade, que não tem uma verdade absoluta, que a palavra de Deus ela é verdade, e que ela precisa ser bem manejada por quem crê na verdade. Como é que você crê a verdade, irmão, se não maneja bem? Por exemplo, Pedro diz o seguinte: que estejam sempre prontos para responder com mansidão qualquer um que perguntar a vocês acerca da vossa fé. Se você for questionado acerca da sua fé, você consegue responder com mansidão. Glória a Deus. E como você pode afirmar que a palavra de Deus é verdade? Ah, pastor, eu vivo essa verdade, vive? Crê na verdade? Conhece a verdade? Vamos para frente, né? Vamos lá. Mas, irmãos, a outra referência é Timóteo, 2 Timóteo 3,4, nós lemos agora há pouco para iniciar a nossa fala. A verdade, irmãos, ela tem que ser acolhida. Tiago, ele fala isso. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Por isso, rejeitando toda imundícia, superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, que pode salvar as vossas almas. Essa palavra, ela precisa ser acolhida. E eu vou além, ela precisa ser acolhida e praticada. Tiago fala isso. Tiago fala que nós somos, se nós formos ouvintes e não praticantes, nós somos como um homem que olha o seu rosto no espelho e quando ele vai embora, ele já nem se lembra mais de como estava. E principalmente na antiguidade, que o espelho era feito de metal, né? Batia-se no metal até ele conseguir refletir a luz, polia-se, não é verdade? Diferente de hoje. Então, aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho. Fala a verdade, você olha o seu rosto de manhã no espelho e vai trabalhar. Quando você sai daqui a pouco, não é, você trabalha dirigindo, né? Ele tem vários espelhos para olhar, então ele vai lembrar sempre. Mas se não olhar no espelho, você vai lembrar. Às vezes não lembra de como está vestido. Tá? E assim é aquele que ouve a palavra e não pratica. Então a palavra ela tem que ser recebida, ela tem que ser acolhida, e além de acolhida precisa ser praticada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós que professamos, irmãos, que somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é verdade. Amém. Queiramos pós-modernos ou não, ela é verdade. Ainda que elas vão dizer é verdade para esse pastor gordinho de óculos aí. E sim, ela é verdade para mim. E é verdade para toda a humanidade, querendo a humanidade uma. Tá? Querendo os pensadores pós-modernos ou não. Tá certo? E quando nós vamos pensar por essa perspectiva, pastor, aí nós vamos ver gente querendo reformular a Bíblia, gente querendo rever a Bíblia, gente dizendo que a Bíblia precisa ser revista porque ela é então já arcaica, que é um livro antigo. Outros dizem que é um livro unicamente de tradição judaica, tradição religiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia Sagrada, ela é atemporal, ela não está sujeita ao tempo. A Bíblia Sagrada, ela é eterna. Louvado é o nome do Senhor. Ela não tem origem, irmãos, em homem algum, em pensamento de filósofo nenhum. Ela tem origem no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Meu Deus, 15 para as 10. Eu não quero enfadar vocês, tá bom? Veja bem, após essa breve análise bíblica, observamos que o relativismo não se sustenta diante das Escrituras.
Porém, infelizmente, um número considerável de cristãos o tem abraçado. Segundo o pensamento contemporâneo, não podemos dizer que o nosso discurso é verdadeiro e que o dos outros é falso. Isso seria arrogância. A afirmação de que nosso discurso é verdadeiro é bastante ofensiva aos pós-modernos. Tá? Então, dentro do pensamento pós-moderno, tá? Nós falarmos que o nosso discurso é verdadeiro é arrogância. E sabe o que acontece, irmãos? Uma grande verdade: muitos crentes com a palavra de Deus na mão têm entrado por esse caminho do relativismo, não é? Você já viu algum crente dizendo, não, mas isso não é bem assim, não é bem desta maneira, né? Aí usa aquela desculpa, não, é que assim, nós somos afetados pelo pecado, então eu não consigo então assimilar plenamente a verdade. E sabe quando acontece isso, irmãos? Quando a pessoa ela olha para a Bíblia Sagrada confronta ela, e ela precisa mudar em suas atitudes, em suas ações, porém ela quer encontrar guarida, não é verdade? Aí ela vem com essa história que na verdade não é bem assim. Mas a verdade, ela é bem assim. Não tem, irmãos, por onde correr. Esse é o pensamento, irmãos, do homem pós-moderno, tá? No pós-moderno, o meu discurso hoje aqui, olha lá, se alguém não disser que é um discurso de ódio, mas não é, irmãos. O Evangelho nunca foi, nunca será um discurso de ódio. Por exemplo, nós pregamos como igreja um Deus de amor, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É que a concepção de amor hoje para o homem pós-moderno é eu aceitar tudo que a pessoa está fazendo, eu concordar com tudo que a pessoa está fazendo, é eu abraçar a pessoa e dizer para ela que ela está bem, ainda que esteja caminhando, irmãos, para um desfecho terrível. Esse é o pensamento. Mas o nosso discurso nunca foi e nem será um discurso de ódio. Amém. Mas de um Deus que criou a realidade, que criou a verdade, que se revelou, que disse para nós que a verdade precisa ser manejada. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Esse é o Deus, irmãos, que não está sujeito a nenhum pensamento filosófico. Ele não está sujeito aos principais pensadores da era pós-moderna, e muito menos, irmãos, aos pensadores da era moderna. Conversava com o pastor antes de começarmos que, se nós observarmos no decorrer da história, todo o problema da humanidade foi que sempre baniram Deus da sua posição de Deus. Deus sempre ficou de lado dos projetos humanos. Na outra página, irmãos, vamos falar um pouco sobre a pluralização. Isso é complicado, tá? Veja bem, a pluralidade é constituída com a ideia de opções. Como na prateleira de um supermercado encontra-se uma variedade de produtos para uma mesma necessidade. Se a pessoa for comprar um sabonete, terá à disposição diversas marcas, que fará com que ele faça a escolha baseada unicamente no seu gosto pessoal e não necessariamente por uma mercadoria ser melhor que outra. Assim sendo, o pós-modernismo desenvolve uma consciência de eleição, um processo inconsciente, pelo qual entendemos que sempre podemos escolher, eleger, manifestar uma preferência, como se passássemos a viver em uma sociedade supermercado, repleta de variedades. Olha só, então o pluralismo ele vai ser construído em cima dessa ideia de opções. Essa ilustração aqui, por exemplo, como um supermercado. Você vai no supermercado, se você entrar no corredor e tem sabonete, você vai encontrar várias marcas, correto? E o que vai fazer com que você opte por uma das marcas? Aquilo que mais te agrada, aquilo que melhor te agrada, não é? Uns nem compram no supermercado, preferem sabonete da Natura, do Boticário. Glória a Deus por isso, né? Que maravilha. Mas a ideia é sempre de opção. Eu sempre tenho, então, uma opção. Eu sempre posso escolher. Tá? Essa
é a ideia então de uma sociedade plural, como se nós vivêssemos aí uma sociedade de supermercado. Tem várias opções para que eu possa escolher. Assim sendo, irmãos, aí o cidadão com a cabeça pós-moderna, tá? Ele desenvolve uma consciência de eleição, mesmo que inconsciente, entendendo que sempre podemos escolher, eleger, manifestar a nossa preferência. É assim que acontece? Sim ou não? Sim. Mas isso, irmãos, a questão do mercado dessa política é só ilustração, tá? Isso acontece em todos os setores da vida. Por isso nós vamos então encontrar a sociedade como hoje minada, tá? Por essas questões, porque existem umas questões que não dá para se ter aí essa pluralidade de escolha. Mas veja bem, continuemos aqui. O verdadeiro problema surge quando a partir da perspectiva bíblica, quando a cultura pós-moderna transfere essa realidade para assuntos que não permitem variedade de opções, criando uma mentalidade onde temos como Deus, religião, certo ou errado, tornam-se também opcionais. Tá? Aí cria-se um problema. Tá? Quando eu vou aí pensar, por exemplo, em termos como Deus, religião, certo ou errado, esses temas, irmãos, não há opções, nós não temos aí opções. Ainda que na mente pós-moderna cria-se essas opções. Veja bem, o desdobramento disso é que ninguém pode dizer que uma forma de pensar constitui-se em verdade absoluta, pois esta é apenas uma preferência entre outras verdades por aí. Quando nós falamos aí na questão do pluralismo, ninguém pode dizer então que o seu pensamento constitui-se em verdade absoluta. Alguém vai dizer para você que isso é só uma verdade entre outras. Deixa eu fazer uma observação aqui. Dentro desse pensamento, você já pensou como é difícil nós evangelizarmos uma pessoa aí de hoje, com a mente pós-moderna? É difícil? Porque, veja bem, aí nós falamos, não, mas lá na época da razão, veja bem, até pouco tempo atrás, até 1970, que é onde a pós-modernidade ela vai começar a ganhar esse destaque. Quando nós íamos evangelizar, por exemplo, você ia evangelizar aí a um espírito, e aí você começava a conversar com ele e falava, não, existe reencarnação, e você falava para ele, não existe reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. O que ele ia fazer? Me aguarde que eu vou te dar uma resposta. Ele ia perguntar lá para o líder dele. Se o líder não tinha resposta, ele ia procurar. E quando ele se deparava com a Bíblia que ele via que não tinha mesmo reencarnação e tinha sim ressurreição, ele voltava e dizia, não, realmente você está certo. Normalmente o que acontecia? Ele se convertia a Jesus. Hoje você vai pregar o Evangelho. Se você falar, irmãos, isso, daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais, ele vai dizer, não, isso é verdade para você, eu penso de outra forma. E eu não tenho necessidade de examinar, porque a verdade não é absoluta. O conhecimento ele não é inerentemente bom. Irmãos, o negócio não é tão complicado, porque segundo o pensamento pós-moderno, nós não estamos indo para lugar nenhum. O tanto que nós olhamos para a geração atual, e aí, quando aqui somos pais, nós observamos não só os nossos filhos, como fora, irmãos, da nossa casa, e nós pensamos o que pensa essa nova geração. Aonde é que eles querem chegar? E às vezes nós vamos ver pessoas, irmãos, em plena formação, 16, 17, 18, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, e ele não tem perspectiva de nada. Ele não tem perspectiva de nada. E por que não tem perspectiva? Porque a mente dele está moldada conforme o pós-modernismo, conforme o pensamento pós-moderno. Então, para quê? Então eu preciso estudar. Antigamente os pais falavam, estuda, né? Vai lá ser médico, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje o pensamento é outro, tá? Quando a pessoa ela quer então estudar alguma coisa, você vai ver que ela na maioria das vezes ela não quer ser advogada, ela quer trabalhar com marketing. Isso quando não quer ser youtuber, tiktoker, não é? Não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o pensamento da atual geração. Aí nós falamos, pastor, mas isso é só para meninada, não. Nós vemos gente de idade aí, abandonando tudo e virando influencer, virando TikTok, virando YouTube. Eu conheço, não só um caso, vários casos começaram, pastor, falando do Evangelho, daqui a pouco está postando foto nu.
para ganhar like, para ficar famoso. Jesus. Essa geração pós-modernismo, melhor, essa geração não, o tempo que nós vivemos, pós-modernismo. Diga-me o que eu falei para vocês, até agora vocês não veem acontecer na sociedade. O pastor Túlio Mil sonhou com a pós-modernidade e veio falar para nós. Foi isso? Veja bem aí, quando nós vamos partir para esse lado, irmãos. E em questões que não dá para ter uma pluralidade. A conversa é essa, não. A sua verdade é o absoluto. Se é verdade para vocês, existem tantas verdades no mundo. E o mais duro é crente concordar com isso. Pastor, não, existe várias verdades no mundo. Vamos prosseguir. Daqui a pouco só precisa me abanar. Veja bem, no passado o Ocidente possuía uma moralidade moldada pelo cristianismo. Isso proporcionava um parâmetro pelo qual poderia se determinar o que era certo e errado. Então, o Ocidente, então, ele tinha uma moralidade, irmãos, pautada aí pelo cristianismo, moldada pelo cristianismo. E dentro do cristianismo, lógico, há certo, há errado, há moralidade. Tá? A pluralização destruiu essa ideia, afirmando que a moral é construída socialmente, ou seja, relativa a um povo, a uma cultura, a uma época, fazendo dessa forma com que tudo se torne relativo. Assim, qual seria a necessidade de não permitir fazer o que se quer, apenas porque outros consideram que algumas coisas são imorais ou erradas? A resposta é óbvia, nenhuma. Não é? Veja bem, esse pensamento, irmãos, de pluralização, ele vai relativizar a moral. Tá? E aí a ideia é que a moral, ela é construída socialmente, ou seja, ela é relativa. Um tempo, uma sociedade, cada sociedade tem a sua moral, cada tempo tem a sua moral. E sendo a moral, irmãos, uma construção, então, social, tá? Logo, qual seria a necessidade, então, de não se permitir fazer o que quer? Se a moral é uma construção social, não vai se permitir fazer o que quer só porque para alguém é moral? Só por isso? Isso aqui aí, nós vamos ver a sociedade do jeito que nós vamos hoje. Tá? Por exemplo, dentro do pluralismo, observamos uma mudança no que diz respeito à formação de família, diferente do modelo estabelecido por Deus e pela sociedade pré-moderna. Tá? Dentro de toda essa mudança, esse pluralismo, esse relativismo, nós vamos ver uma mudança na família. Eu estava olhando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não está tudo aqui não. Eu estava olhando, estava pesquisando para poder fazer o material. Eu encontrei, tá, uma matéria dizendo aí a respeito de 40, sabe o que é isso? 40 modelos de família. Tá bom? Ou tá pouco? Não. Mas a família bíblica, ela segue o modelo patriarcal. A ideia de família no modelo bíblico, ela é arcaica. Há algum tempo atrás, o jornalista Milor Fernandes, quem conhece o Milor Fernandes? Não, vou fazer você lembrar. Quer ver? Quem assistia a Globo até um tempo atrás? Não, seja sincero, irmãos. Sincero, todo mundo assistia. Vocês já viram aquelas charges, que tem várias charges, inclusive algumas brincando, em que, por exemplo, vai passar, ela tem a passagem do Mar Vermelho, o Moisés estende a vara e abre um sinal, fecha o sinal, os peixes ficam parados. Vocês viram quem era o produtor dessa charge? Milor Fernandes. Uma outra do lixo, o cara vem e joga o lixo no mar, aí o tubarão vem e joga o lixo no camarada. Milor Fernandes. Milor Fernandes, ele já disse o seguinte, que família é apenas um grupo que divide a chave da mesma casa. Esse era o pensamento dele. Tá? Agora, veja bem, segundo a Bíblia, dá o padrão bíblico e o padrão aceito pela sociedade pré-moderna, tá? Aquele que vem lá da Renascença, do período medieval, tal. E pela Idade Moderna é o modelo monogâmico.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Esse é o modelo bíblico, tá? Constituído por um homem e mulher e posteriormente a sua família. Hoje, irmãos, há uma pluralidade. Por exemplo, a família pode ser construída segundo o pensamento. Eu não estou falando segundo a Bíblia, segundo esse pensamento. Uma família pode ser construída por 2 homens, pode ser construída por 2 mulheres, pode ser construída por um homem e 2 mulheres, por 2 mulheres e um homem, poliamor, e aí vai degringolando o negócio, tá certo? Essa é a sociedade que vivemos. Hoje fala-se, por exemplo, não, a família tradicional, que é a família que nós conhecemos, a família que a Bíblia é sagrada, irmãos, ela diz para nós, não é? Sem contar, irmãos, que hoje, além de tudo isso, é muito comum nas famílias, vamos dizer assim, nas famílias tradicionais, a dissolução da família. Veja bem, olha só, o filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte, ele fala que nós vivemos em um mundo líquido, no qual os conceitos se diluem à medida que são tratados de maneira superficiais pela sociedade. Bauman, ele oferece o casamento como exemplo dessa liquificação do mundo contemporâneo. Olha o que ele diz. Ele diz que o casamento, até algum tempo atrás, eram tratados como relacionamentos absolutos. Casou, pronto, acabou, fechou, e aí, tá? E duradouros. Porém, esses relacionamentos passaram a ser tratados como um contrato de negócio em que as 2 partes fazem um acordo de satisfação mútua. Na medida em que uma delas, ou as 2, não estão satisfeitas com o serviço, sentem-se livres para buscar uma outra opção. Bauman fala aí dessa modernidade líquida, e ele dá um exemplo aí do casamento. Quando eu estou falando do casamento, eu estou falando, irmãos, aí como dizem do casamento tradicional, que era então uma relação absoluta e duradoura. Hoje dissolve-se muito fácil. Ali é tratado de maneira superficial pela sociedade ocidental, que é essa que nós vivemos nela, que o que acontece? Acontece, na verdade, um acordo de satisfação. Quando uma das partes, um dos envolvidos no casamento, não está satisfeito, ele está livre para, se divorciar, se desvincular e buscar uma outra opção. E, infelizmente, isso tem acontecido na igreja. Não pense você, não. Tá? O índice de divórcio é grande dentro da igreja, o que é uma vergonha para o Evangelho. Não é mais satisfeito. Não, mas está tudo bem. Eu sou pós-moderno, ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha. E para piorar a situação, irmãos, Brasil, estou falando a nível de Brasil. Uma das pautas do novo Código Civil é que o divórcio, ele pode ser feito unilateralmente. O que é isso, pastor? Pode ser feito só por uma das partes envolvidas. Qualquer um dos 2 que for no cartório, o marido e a mulher, ele vai lá, não tem aquele negócio mais, vamos ter uma reconciliação. Não, vai lá no cartório e diz que não quer mais, não precisa nem do outro comparecer, já está divorciado. Essa é a mente pós-moderna, não se valoriza a família tradicional, que é a família reconhecida publicamente, instituída por Deus, como instituição divina. Pastor, e os outros modelos de família? Se eles dizem que são modelo de família, quem sou eu para falar que não? E para piorar, pastor, olha só que coisa interessante. Isso é aqui a nível de Brasil. Agora, nós tínhamos aí o casamento civil, o casamento religioso, e logo apareceu no Estado, né? Que dá legalidade às pessoas que estão vivendo junto, tal. Agora inventaram uma nova moda, pastor. Contrato de namoro. Registrado em cartório. Eu sei lá, eu não sei nem por que eu falo sobre essas coisas. O camarada vai lá, pega
os dois namorados, vão lá no cartório e registram um contrato de namoro. Só que eles vão viver na mesma casa, vão viver como marido e mulher. Tá? E para que serve o contrato de namoro? Para um ter direito nos bens do outro, para viver na prática do pecado, da fornicação, da prostituição. De maneira legal. Pois a sociedade garante. As leis da sociedade garantem. E a Bíblia? Não me estranha, pastor, se daqui a pouco chegar alguém para nós e dizer, não, eu estou namorando, eu vou fazer um contrato de namoro, pastor, eu não quero me casar, eu vou fazer um contrato de namoro. Não. Alguém me perguntou isso esses dias, pastor, será que eu preciso casar mesmo? Eu não contrato de namoro não passa? Sabe o que acontece, pastor? É que às vezes, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês aqui. Quando vocês olham para mim, por exemplo, por exemplo, o pastor já me falar, esse pastor só lê Bíblia, irmãos, eu leio Bíblia, mas eu leio muita coisa. Essa matéria eu lia pelo menos umas 10 vezes, eu não acreditava, eu lia, quando eu vi a contrato de namoro, eu falei, eu tenho que ver o que é isso. Eu tenho que ver que miséria é essa. Aí você vê a dissolução do casamento. Casar para quê? Se uma das partes pode ir lá e acabar com o casamento. Não, eu não quero mais, não estou satisfeito com o tempero do arroz que ela faz, não me agrada. Ela não passa a camisa igual a minha mãe passa. Compatibilidade de gênero. Né? É incompatibilidade de gênero. Acabou, eu não entendo, acabou, nunca mais não vi. Rapaz, vive 30 anos com a mulher, depois de 30 anos decide que acabou. Ah, meu Deus do céu. Jesus. O que eu estou falando para vocês, irmãos, vocês estão rindo, mas é sério. É sério. Sabe, Deus está bem distante dessas coisas. Porque se tem uma coisa que é imutável, a palavra de Deus, ela é o que é. Ela é o que é. Sabe? Nós vimos umas coisas esquisitas. Vocês viram aí algum tempo atrás, um camarada, eu não lembro se na Coreia do Norte, pastor do Sul, que resolveu viver como cachorro. Vocês viram isso aí? Não viram? Não, ele fez um monte de coisa. Ele andava com um cachorro, com um pé de cachorro, andava no meio da rua. É problema dele, é pós-modernismo, ele faz o que quer. Meu Senhor. Pastor, tem uma mulher que fica vivendo agora que nem cavalo. Que nem cavalo, eu vi. Eu vi. E tem outro que está que nem ovelha. Ah, agora vocês colocaram. Ai, Jesus. Eu não ia falar sobre isso. lá. Não ia falar. Não, a questão não é essa aí. Nós vamos ser os crentes. O crente às vezes ele não quer viver como um cachorro, né, como o outro lá. Mas ele quer fazer o cachorro pro culto. Tem gente casando com boneco. Outro dia eu vi. A pessoa saiu do culto brava com a sacolinha, com um pet dentro, fazendo um vídeo falando, eu nunca mais volto nessa igreja. Eu congrego aqui, mas porém agora eu trouxe o meu pet, e não tenho lugar para o meu pet. Irmãos, ela diz, as almas estão indo para o inferno por causa, não é por causa disso não, é por causa disso que eu estou falando para você aqui. Tá? Você tem um pet, eu tenho 2. Cuide bem dele, trate dele, alimente. Se precisar levar no veterinário, leve no veterinário se tiver condições para isso. Tá bom? Mas aí, agora a igreja, irmãos, é lugar de adorarmos um Deus santo, de adorarmos um Deus poderoso, de entrarmos na presença dele. Eu sei que tem gente que, se estiver me ouvindo agora, vai estar querendo morder a testa. Mas é uma realidade. É uma realidade. Nem no Antigo Testamento, que o culto era feito com sacrifício de animais, nunca vi Deus pedindo nem um cachorro. Quando não pediram uma pombinha, uma rolinha. Aí vem o outro dizendo, não, a igreja precisa ter um espaço pet. Precisa, vamos abraçar com um pastor alemão para dirigir o culto dos cachorros. Estou brincando? Jesus. Está brincando, rapaz? Na escola, os crentes no primeiro lugar é que vai da mesa. Cai da mesa. Hoje o cão come. Até você comprar ração do cara com velas é pecado, biblicamente. Não, veja bem. Eu quero dizer bem claro que eu sei que está sendo gravado aqui. Eu não estou falando para não ter pet, para não cuidar de pet. O que eu estou dizendo é dar ao pet status de humano. Hoje o pet come na mesa. Come na mesa. Já vi pessoa cortando o bicho com garfo na boca do pet dele, é problema dele. Eu só estou dizendo isso. Dorme na cama. O cachorro, o gato dormir na cama do dono é abominação. Não tem essa. Abominação
condenação. A gente faz festa de aniversário. Tá? Eu não estou, irmãos, entenda, o que eu estou dizendo não é para maltratar o bicho, mas igreja é lugar de homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. São ou não são lavados e remidos no sangue do Cordeiro? A ideia é que entre para ouvir a mensagem salvífica do Evangelho. Glória a Deus, é verdade. Ontem estava melhor, eu estava falando só sobre esse tema. Agora que estou bom. Irmãos, 10 e 10. Até meio-dia. Não. Eu não vou fazer isso, senão vocês não voltam à noite. Se não der para falar tudo, vocês têm a apostila. Eu vou só ver se eu consigo parar, acabar sobre o pluralismo. Minha língua está mal para falar isso. E nós vamos parar. Uma pergunta que eu queria fazer, como nós vimos nas aulas, o pluralismo e a irreligibilidade para a Bíblia é irrelevante, porque a Bíblia é a verdade. Não é irrelevante. Só que a gente... Não, você não encontra base na Bíblia para isso. Não, sim. Glória a Deus. A pergunta que eu quero chegar, então eu devo destratar o relativismo na física e nas demais matérias ou... Física. Vida não. Minha vida não, ela está sendo pautada pelos padrões do Evangelho. E os padrões do Evangelho não admitem eu ter dois deuses, não admitem eu ter duas mulheres, não admite isso. Não admite. A verdade bíblica não é relativa, ela é o que ela é inflexível. Ah, pastor, mas que discurso é esse? Sabe? A minha questão aqui, tanto que eu falei para vocês de física quântica, falei isso? Não, eu estou tratando aqui, veja bem, o tema é pós-modernidade e a igreja. É o que importa para a igreja. É o que importa para nós. Tá bom, irmãos? Se não, estou menosprezando assim a pergunta do André. Eu estou dizendo que o que nós estamos tratando de fato não é essa questão que eu levantou, é a questão de a pós-modernidade e a igreja. Amém, irmãos? Tudo bem até aí? Agora, olha só que coisa interessante. Michel Foucault, esse sujeito aí. Michel Foucault, o que acontece? O seu pós-modernismo é refletido nas suas concepções éticas, pois para ele, a verdade do pré-modernismo e do modernismo são sempre a favor dos poderosos. A verdade dá suporte a sistemas de repreensão por identificar padrões aos quais as pessoas podem ser forçadas a aceitar, ou seja, rejeitava a moral. Michel Foucault ele rejeitava a moral. Na cabeça dele é verdade, ela vai sempre a favor dos poderosos, a pessoa impõe, o outro tem que aceitar a marca, tá? A ideia dele é que ele rejeitava a moral. Mas olha só que coisa interessante, Foucault, por meio do homossexualismo sadomasoquista e do uso de drogas, quis buscar o prazer completo e total ao mesmo tempo. Completo e total, e ao mesmo tempo demonstrar que os valores éticos eram apenas construções sociais. Tá? Esse era o pensamento de Foucault. E aí tem um texto aqui, a busca de estilos de vida tão diferentes quanto possível uns dos outros, me parece um dos pontos pelos quais a busca contemporânea pode se inaugurar antigamente em grupos similares. A busca de uma forma moral que seria aceita por todo mundo no sentido de submeter-se a ela. Agora veja bem, para uma mente pós-moderna, qualquer ideia absoluto, tá, é vista como algo negativo, fruto de hipocrisia e do moralismo oriunda de convenções sociais. Aí agora nós chegamos aqui em outro ponto, eu vou ver se eu menciono só esse ponto aqui, nós paramos por hoje, agora de manhã, tá bom? Veja bem, o campo religioso, o pluralismo, fez com que as pessoas, de um modo geral, não avaliassem mais a religião pela ótica da verdade. Assim começa-se a analisar as expressões de fé pelo prisma, ou seja, pelo ângulo, pelo ponto de vista da funcionalidade.
Se ela de alguma forma está fazendo bem para a pessoa que a escolheu, então essa religião para ela é certa. Como alguém se presta a dizer, ou melhor, como alguém se presta a recriminar as pessoas que dizem que o Espiritismo, com sua ênfase na caridade, lhe tornou um ser humano melhor? Ou que afirme que a meditação Zen trouxe tranquilidade, ou que graças à yoga deixou de sofrer com os malefícios do estresse, ou testemunhe que através da medicina oriental alcançou a cura de uma doença. A legitimidade da religião pós-moderna está no benefício que ela traz para as pessoas, e não mais nos alicerces inflexíveis que o Evangelho propõe. Tá? Então, veja bem, quando nós chegamos aí no campo religioso, nós vamos observar que as pessoas eles vão escolher a religião, irmãos, por aquela que eles se sentem bem. Se ele se sente bem, está tudo bem, essa religião é a certa para ele. Independente de como que você vai recriminar alguém que diz que se tornou uma pessoa melhor através do Espiritismo, que acabou com o estresse pela meditação Zen, enfim, e tantas outras coisas. Isso nos faz lembrar do que, irmão? Ninguém nos faz lembrar? Quem lembra de Bray Leclerc? Amém? Veja bem, uma vez que parte do princípio que todas as confissões de fé estão certas, o critério para escolher uma religião não é mais uma análise rigorosa dos seus pressupostos, ou a verificação lógica dos seus ensinamentos, mas sim como as pessoas se sentem nos lugares sagrados, nos cultos, nos mantras, pois o sentir a divindade é o que realmente importa. Tá? Então, veja bem, quando o pós-moderno vai escolher uma religião, tá? Ele não vai mais fazer uma análise dos seus pressupostos, ou de uma verificação lógica dos seus ensinos, mas sim como a pessoa ela se sente. Está nos cultos, nos mantras, enfim, nos lugares sagrados. Se ela se sente bem, maravilha. Além do mais, irmãos, existem aqueles que não fazem parte de nenhuma religião. São capazes de se identificar com várias delas, bebendo seus ensinamentos, sem levar em conta a contradição que essas crenças são opostas entre si. A falta de coerência entre os ensinamentos em que se acreditava não é uma dificuldade a ser superada pelo homem pós-moderno, pois o que realmente conta no universo religioso é sentir-se bem através da espiritualidade. Olha só que coisa interessante, tá? Veja bem, até pessoas que não fazem parte de nenhuma religião, eles podem assimilar, irmãos, vários tipos de cultos e ritos religiosos, tá? Sem nenhum problema com isso, tá? Na mente pós-moderna, irmãos, eles não têm essa dificuldade. Eles se sentem à vontade em misturar aí essas formas de culto, essas formas de rito, tá? Desde que eles estejam envolvidos na espiritualidade, desde que eles se sintam muito bem com isso. Aí vai acontecer uma coisa interessante, ó. Dentro da igreja evangélica começam a aparecer pessoas que frequentam as reuniões no intuito de participar apenas da espiritualidade cristã, sem compromisso com as doutrinas do cristianismo. A pluralidade faz também da religião evangélica mais um item a ser escolhido pelas pessoas na prateleira do supermercado religioso. Tá? Tem pessoas que ela vem para a igreja, ela participa da igreja, o que acontece, irmãos, ela não se converte, não. Tá? Ela passa a ter uma convivência social. Pô, o pessoal da igreja aqui é legal, né? O culto é gostoso, né? A palavra do pastor é boa. Mas porém ela não se envolve, ela nunca se converte. Por quê? Porque para ela, o bom é ela estar aqui, ela participar da espiritualidade, ela, irmãos, ouvir os cânticos, ouvir a mensagem, se sentir aí aliviada, porém sem um real compromisso com o cristianismo evangélico, bíblico, sem haver necessidade de uma mudança de vida. É muito comum nós encontrarmos pessoas que, se você perguntar para ela, e você frequenta alguma religião, que é o que dizem aí, sim, eu sou evangélica,
Você vai dizer, não sou batizado, eu vou na igreja, quando o grupo de louvor começa a cantar, eu me arrepio todinho. Eu vi isso dentro do ônibus outro dia, pessoal falou, né? Quando começa a cantar, eu me arrepio todinho, parece que eu estou em outro mundo. Quando eu ouço a palavra do pastor, parece que sai um peso das minhas costas, mas eu vou lá, eu participo, eu sou simpatizante da fé evangélica. Isso não é incomum dentro da igreja evangélica, não é incomum. Ou seja, o cristianismo bíblico, evangélico, passou a ser mais uma opção religiosa em uma sociedade supermercado. E de outra forma, irmão, às vezes vem, até se batiza, fica aí. Mas eu não vou falar isso agora, não vou falar aqui. E? Nesse sentido aí, esses dias até ouvindo uma pessoa que trabalha no hospital, ela falou assim, olha, eu tinha que estar em casa, quando eu acordo, eu coloco o louvor no carro. Rapaz, quando eu acordo de manhã, eu coloco esses louvores, sabe, que acalma a alma da gente. Aí depois eu vou ouvir a música que eu gosto. Não. Ele pode enviar a alma, depois eu vou lá, quem quiser lá. Mas veja aí o que eu estou dizendo. Começa a aparecer esse tipo de gente na igreja. Ruim é quando você vê o crente na rua andando e cantando. Que roupinha muito louca. Falando nisso daí, tem uma senhora, pastor, que ela passa ali, sempre ali no parque buscar uma bicicleta motorizada. E todo dia que ela sobe, eu vejo ela louvando a Deus. Todo dia. Eu lembrei da mesma senhora aí que o pastor falou que pegava reciclagem, e ela passa sempre pegando reciclagem lá perto do distrito cantando. Deixa eu só encerrar esse tópico aqui, senão vocês não vão ver a noite. Irmãos, veja bem, apenas esse aspecto da pós-modernidade se constitui com um ataque frontal àquilo que se caracteriza a espinha dorsal do cristianismo. Qual é a espinha dorsal do cristianismo? A ideia de absoluto. Tá? Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: a tua palavra é a verdade. Irmãos, Jesus afirmou que a Bíblia é verdade no sentido pleno, ela é verdade, ponto. Tá? Ele não falou que ela é verdadeira como se fizesse parte de um conjunto de verdades construídas socialmente, e por isso condicionada a uma cultura específica. Não, ela é verdade no sentido absoluto. Ser cristão significa, em termos simples, acreditar na Bíblia, como já observamos. É preciso crer no enredo da narrativa bíblica. E qual é o enredo? Irmãos, criação, queda e redenção. Se constituem verdades absolutas. Não abrir mão desses fundamentos como verdade significa, abrir mão desses fundamentos como verdade significa tornar-se qualquer coisa, menos cristão, tá? Se a Bíblia para o crente ela não é verdade absoluta, ele é qualquer coisa, menos cristão. Tá? Não adianta nós procurarmos ver, o tempo é outro, a sociedade evoluiu, hoje nós não usamos aí, né? A razão ela não é tão boa assim. Mais tarde nós vamos falar sobre a pluralidade da interpretação bíblica e aí nós vamos, tá bom? A sociedade pós-moderna é plural, defende uma posição de que, como não existe verdade absoluta, toda expressão de fé é válida. Surge o dilema que, se alguém afirma que a religião que confessa é suprema, verdade, as pessoas dizem que ele é arrogante. Agora esse parágrafo último aqui é interessante. E se ela afirma que a religião das outras é errada, ela é intolerante. Mas você já parou para prestar atenção que a intolerância é só para o lado de cá? Não é? Fala-se tanto em ser tolerante, mas a intolerância é só para o lado de cá. Quando alguém zomba da nossa fé, aí é brincadeira. Quando alguém escarnece nossos símbolos religiosos, aí é brincadeira. Mas quando você fala, aí você é intolerante. Por exemplo, quem assistiu a abertura das Olimpíadas aqui? Eu não assisti, nem assisto, também não assisti Jogos Olímpicos.
A abertura das Olimpíadas foi uma zombaria ao cristianismo. Ah, pastor, mas eles representaram lá a obra de Da Vinci para falar da inclusão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cristianismo, ele é pregado, irmãos, de todas as formas, inclusive pela arte, tá? E a última ceia é um fato bíblico, tá certo? É um fato bíblico, tá? Fato bíblico. Porque primeiro, irmãos, quem sabe que onde se originou as Olimpíadas? Não? Foi na Grécia? Foi na Grécia. 776 a.C., na cidade de Olímpia, tá? Era um evento voltado para os deuses do Olimpo. O famoso deus da guerra, né, que eles falam. Vários deuses. Nós vamos encontrar Zeus, Hermes, enfim, um panteão de deuses do Olimpo. Tá? Inclusive nos Jogos Olímpicos, na era cristã, muitos crentes foram mortos, cara. E aí o crente assiste lá, pastor, o cara vilipendiando, zombando, tá? De coisas que são sagradas, tá? Naquela representação, biblicamente, a última ceia aconteceu. Jesus estava com seus 12 antes do martírio, tá certo? Quem já ouviu falar em Rembrandt, pintor holandês? Esse camarada, ele tem um quadro, pastor, é fantástico. Nesse quadro ele pinta o retorno do filho pródigo. Eu vou dizer o quê? O camarada está transmitindo o evangelho através da arte. Aqui, irmãos da igreja, quando vem o pessoal lá, não é verdade? O pastor está pregando e tem um irmão que ele vai fazendo um quadro conforme o pastor está pregando. É o cristianismo sendo expresso através da arte, mas quando se trata da nossa fé, quando se trata dos nossos símbolos religiosos, aí é brincadeira. Agora, quando nós vamos falar, nós somos intolerantes, nós somos fundamentalistas. Mas eu creio, irmãos, que os dias da igreja na terra estão contados. Que nessa manhã, vez estou encerrando, possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem amado meu, aleluia. Levantante, ui, decalabassi. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. O negócio vai apertando, nós vamos ver um pouco mais, não vai dar para ver tudo. O negócio só vai ficando ruim para a igreja, vai se cumprir a palavra de Jesus, que se aqueles dias não se abreviassem, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Muito obrigado por me ouvir, pastor, por gentileza. Irmãos, o pastor estava falando aqui, e eu estava ali meditando, esse negócio da pluralidade, nós temos que tomar cuidado. Até com a Bíblia que você compra. Pastor, que Bíblia que eu devo comprar? Se eu for te aconselhar, tem uma Bíblia chamada Ará. É a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Se você, ele tem duas versões, a atualizada e a corrigida. Eu aconselho os irmãos a comprarem a corrigida, não a atualizada. Mas se comprar a atualizada, maravilha também. Agora, tem Bíblias que eu não aconselho a igreja a ler, não. Se é um irmão que já está firmado, que sabe julgar, que sabe separar o joio do trigo, maravilha. Olha, tem uma Bíblia que a tradução dela é NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Só para vocês terem uma noção, eu fiz aqui uma separação de um texto dessa Bíblia, só para vocês
dele uma noção. Ó, na linguagem do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, em Eclesiastes 11, 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na nova linguagem de hoje, diz assim, ó: emprega o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Isso é totalmente diabólico. Tem nada a ver. E tem crente que às vezes, como o pastor falou do mercado de sabonete, tem crente que ele compra a Bíblia pelo preço, né? Não quer nem saber o que ela está dizendo. Sem contar que ainda temos hoje a Bíblia inclusiva, que toda passagem que condena homossexualismo, prostituição, é tirada. E aí o crente vai lá na livraria e vê assim: nossa, que Bíblia baratinha, eu vou comprar uma dessa. Não, pastor, eu comprei só para estudar, né? Aí daqui a pouco, ao invés de ser pastor ou pregador, você vai ser um coach. Olha que nome bonito, né? Coach. O que eu vou ensinar você como coach? Vou ensinar você a ficar rico, a ter dinheiro, saber em que aplicar, né? Aplica teu dinheiro numa boa aplicação. Depois de muito dinheiro você vai ter um lucro. E aí você investe em vários negócios diferentes, porque você não sabe em que crise, né? Pode ser a crise da construção civil, pode ser a crise, não, eu vou aplicar em agronegócio, aí dá uma chuva daquela do sul lá, né? Ou um fogo do nosso aqui, né? Você vai perder tudo. Então aplica em várias coisas, aplica na lavoura, aplica na construção. É essa a linguagem da Bíblia, e é Bíblia isso aqui, hein? Então nem todas as traduções bíblicas recomendam-se ser lida, tem que se analisar, tá? Por isso vamos ficar com a velha e bela tradução do João Ferreira de Almeida, que é das mais fiéis ao original. Amém? Pastor, mas esse pastor que o senhor está falando vai ser o pastor pós-moderno, pluralista. Pastor pluralista. E a Bíblia também é pluralista. A tradução da Bíblia também é. Então hoje depende, né? Depende do tipo de cristão. Se for um cristão avarento, essa Bíblia aqui é a primeira, é a melhor. Nova linguagem de hoje. Nova tradução de linguagem de hoje. Essa é boa. Amém? Amém, irmãos? Ó, ainda tem bolo ali. Nós vamos fazer a oração final aqui. E não sai correndo não. Vamos um pedacinho de bolo assim. Chegando em casa, você vai ter que dar irmão preparar assar aquele frango, fazer aquele macarrão, né? Amém? Glória a Deus. Oremos. Altíssimo Deus, eu quero agradecê-lo nesta manhã por tudo que nós aprendemos aqui, Pai. Muito obrigado. Ó Deus, Espírito Santo, continue falando nos nossos corações, continue nos alertando, Pai, pois nós somos limitados e carentes da Tua misericórdia e graça. Continue falando com o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, nós vamos entregar o diploma do pastor Edson e pastora Fernanda, né? À noite vocês virão? Não sei se vai ter culto lá, né? É? Então tá. Se der à noite, a gente vai lá. Não, Jesus. Amém. Então tá bom. A reforma lá do templo. Então vamos aguardar. Se eles estiverem, recebe com todos aqui. Amém? Quem fez pelo menos 2 dias, então à noite vai receber, né? Nós não vamos dar para vir só à noite. Aí não, mesmo que preencheu, que marcou de vir, mas veio só uma reunião, aí não, né? Nós já aprendemos bastante. Como se diz, nós já estamos saindo daqui quase sábios, né? Então, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ali está, a irmã colocou ali dízimos e oferta. Quem gostou do café da manhã? Aleluia. Maravilha, né? Nós estamos fazendo com o maior carinho, sem custo, né? E nós dependemos só da oferta, dos dízimos, das contribuições do irmão. Amém? Então, não deixe a sua oferta em casa. Ah, pastor, eu trouxe hoje, o senhor não vai tirar a oferta? Está aí a irmã Lúcia, né? Ela vai tirar antes do pastor dar a bênção apostólica. Se você tem a sua oferta, pegue aí agora. Ela vai passar rapidinho. Ah, eu esqueci a oferta. Vem à noite, traz à noite. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Essa apostila foi elaborada pelo pastor Daír, foi copiada e impressa pela pastora Fernanda. Está muito bonita, uma linguagem simples, uma letra muito boa, e ela está muito bonita. Isso aqui não é para acabar a reunião hoje à noite e jogar fora, não. É um material que você tem. E qualquer hora que eu precisar consultar, está aqui, né? Então vamos buscar. De tempo em tempo nós podemos passar ela de novo, né? E não teve custo para a igreja, né? Eu tive vendo nossa igreja lá em Brasília, pastor Giovanni, eles fazem EBON em vários lugares onde tem ágape. E é cobrado uma taxa. A nossa convenção tem uma taxa, né, Dona? Eles fazem a convenção de quinta a sábado e tem uma taxa para você entrar na convenção, tem uma taxa para você comer na convenção, e se você não pagar a taxa, você não entra e não come. Sim ou não, Dona? Né? Aqui nós fazemos tudo por amor e porque queremos ver o teu crescimento, mas dependemos da tua contribuição. Tá? Dependendo da tua oferta, do teu dízimo, da tua contribuição. Amém? Graças a Deus. Amados, sim. Você faz parte da história da igreja. O primeiro EBON na Ágape e Rio Preto, né? O primeiro EBON. Lá em Lusiânia já tivemos alguns, mas eu acho que esse ano também foi o primeiro lá também, né? E graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus. Irmãos, então eu estarei dando a bênção apostólica agora e não saia correndo. Vamos ali comer um bolinho, tomar um café. Não tem café. Mas tem refrigerante, suco, tem condição. Amém? Amém. Que o grande amor de Deus, Assim seja. que a graça do Senhor Jesus Cristo, Assim seja. que a comunhão e a consolação Assim do seja. Espírito Santo Assim permaneçam sobre cada vida hoje e para sempre. Amém. Jesus.